Fala pessoal, beleza? Estamos começando aí mais uma semana do nosso curso de Matemática 1 do FACEDUCA e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para o Enem, tá? Não que os outros assuntos não sejam importantes, mas esse assunto cai muito no Enem, tá? E esse assunto é o cilindro, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre o cilindro, vamos ter o feeling do que é o cilindro, tá? Bom, eu imagino que todos vocês já devem ter visto alguma lata em casa, seja uma lata de leite condensado, ou uma lata de creme de leite, ou uma lata de milho, uma lata de massa de tomate, uma lata de refrigerante, por exemplo, tá? E qual é o formato dessa lata? Vocês concordam comigo que essa lata, ela tem um círculo em cima, um círculo embaixo, tá? E aí a gente tem essa lateral dela, tá? Que no caso é todo alumínio, que fecha esse sólido, certo? Isso aqui é um cilindro, tá? É o que nós chamamos de cilindro. Então, na vida prática nossa, nós temos várias coisas que assemelham muito com o cilindro. Por exemplo, uma caneca, tá? A caneca ela tem a alça, que é onde que a gente segura, mas o formato dela, onde que a gente coloca o nosso líquido, tá? É o formato de um cilindro. Aí a única diferença é que embaixo ela tem o cilindro e em cima também, só que em cima é vazado, que é onde que a gente coloca o líquido e onde que a gente bebe, tá? Uma panela, por exemplo, é a mesma coisa, tá? Uma panela tem um cabo longo, mas o formato aqui onde que a gente coloca os alimentos, etc, assemelha-se muito com o cilindro, tá? Então, olha, a gente tem vários exemplos práticos no dia a dia que a gente usa o cilindro e às vezes não sabe o que é um cilindro. E hoje a gente vai aprender várias coisas legais sobre o cilindro, beleza? Então vamos lá. Cilindro. Os cilindros são sólidos geométricos que possuem dois círculos como base, tá? Esses círculos eles necessitam ser congruentes, ou seja, terem a mesma medida, como base, e a união desses círculos por meio de segmentos de retas. Então aqui a gente tem a imagem de um cilindro, tá? Nós temos esse círculo que está num plano superior, esse outro círculo que está aqui embaixo num plano inferior, tá? E quando a gente liga esses dois círculos é o que forma o cilindro, tá? Lembrando que isso aqui agora não é mais um poliedro, tá? Porque o poliedro é só quando a gente tem apenas retas. Quando a gente tem corpo arredondado, a gente fala que é um sólido de corpo arredondado. Perfeito? Bom, e assim como nos prismas, nas pirâmides, nós temos os cilindros retos e os cilindros oblíquos, tá? Falando primeiramente do cilindro reto, ele tem uma particularidade muito interessante, tá? E qual que é essa particularidade? Ele é uma figura de revolução, ou seja, é um sólido gerado a partir de uma rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. Então, como assim? Bom, vamos pegar essa imagem. Aqui, olha, a gente tem esse retângulo, tá vendo? E aqui a gente tem uma linha tracejada azul. Concorda comigo? Então, olha, quando esse retângulo ele rotaciona ao redor desse eixo, tá? Ou seja, esse lado aqui sempre vai ficar no eixo e o restante do retângulo vai rotacionar ao redor desse eixo. A gente forma um cilindro. Por isso que o cilindro a gente fala que é o quê? É um sólido de revolução, tá? Porque ele é formado a partir de uma rotação de alguma figura. Nesse caso, um retângulo, certo? Então aqui a gente chamou esse lado menor de R, tá? Que vai ser futuramente o raio do nosso círculo, tá? E esse lado aqui, a geratriz, que no caso do cilindro reto é igual à altura, perfeito? Já no cilindro oblíquo, o que a gente tem? Por exemplo, imagino que esse aqui seja o nosso cilindro oblíquo, tá? Aqui, ó, essa distância é o que nós chamamos de geratriz, certo? Mas a altura do nosso cilindro é essa aqui, certo? Então a geratriz ela é diferente da altura. A mesma coisa que acontece com o prisma, tá? E aí para a gente conseguir achar essa altura, por exemplo, a gente usa a trigonometria. A gente vai ter um ângulo alfa aqui e utilizando o seno
do alfa, a gente consegue achar, por exemplo, a altura, tá? Então, basicamente isso aí. Beleza. Agora vamos falar de um assunto que é muito importante nos cilindros, que é a planificação e, consequentemente, as áreas, tá? Bom, vamos imaginar primeiro a nossa lata de massa de tomate, certo? Bom, a gente abre uma tampa dela em cima, certo? E a gente abre a tampa dela embaixo, tá? E esse meio, como que ficaria, tá? Se você pegar a lata e tentar deixar ela reta, vocês vão perceber que ela vai formar o quê? Vai formar um retângulo, tá? E a partir daí que começa o nosso estudo de planificação em áreas, beleza? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Aqui a gente tem a nossa figura, tá vendo? Então, olha, é basicamente como se eu virasse esse círculo aqui no plano reto aqui, certo? Esse aqui também. E essa folha eu girasse em torno desses dois círculos, tá? Vocês podem até fazer uma experiência de pegar uma folha de papel mesmo e fazer como se fosse um canudo, tá? E aí vocês tampam a parte de cima e a parte de baixo. Isso é um cilindro, beleza? Então, olha, vamos ver um pouquinho da área. Bom, a área do círculo a gente já conhece, tá? Que é πr ao quadrado. Vocês concordam comigo? Então, todas essas duas áreas é πr ao quadrado. Certo? Agora é que está o macete da planificação, certo? Bom, nesse retângulo a gente já sabe que essa distância que é a geratriz também é a altura. Vocês concordam comigo? Mas, por exemplo, e para a gente achar essa dimensão do retângulo, como que a gente faz? Vocês concordam comigo que toda essa linha aqui desse retângulo, ela vai estar em cima do nosso círculo, quando a gente fechar o nosso círculo, certo? É como se você pegasse uma folha, como eu disse, e você girasse ela e pegasse as pontas dela, tá? Então, olha, essa distância desse retângulo é igual ao comprimento do nosso círculo, tá? E é por isso que aqui está como 2πr, tá vendo? Porque o comprimento do nosso círculo, o comprimento é igual a 2πr, certo? Então, olha, nós temos um retângulo em que um lado é 2πr e o outro lado é a altura. Então, se a gente quer achar a área lateral, que é a área desse retângulo, é igual a base vezes a altura, que é igual a 2πr vezes h. Certo? Então, olha, a área da base é πr ao quadrado, a área lateral é igual a 2πrh. E qual que é a área total? Bom, vocês concordam comigo que para a área total, eu tenho, nesse caso, duas áreas da base, certo? Mais a área lateral. Então, olha, a área total é igual a 2πr ao quadrado mais 2πrh. Certo? Mas, por exemplo, eu posso colocar o 2πr em evidência. Então, a área total vai ser 2πr. Ó, coloquei o 2πr em evidência. Aqui faltou o r. Então, r mais h. Certo? Eu tirei, olha, vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Eu tirei esse 2πr com o 2πr aqui, coloquei em evidência e multipliquei por r, porque aqui é r ao quadrado, mais h que faltou aqui, tá? Então, a área total seria 2πr, que multiplica r mais h. Mas, como eu já disse para vocês em aulas anteriores, a área total nunca é bom você ir pela fórmula. É bom você entender como que está o exercício e aplicar, certo? Porque vamos supor que se fosse para pintar uma caneca, a gente não teria essa área aqui, certo? Porque a caneca ela não tem esse círculo superior, é vazado. Então é sempre você ir de acordo com o exercício e nunca ficar, por exemplo, nessa fórmula de área total. Perfeito? Bom, já falamos de áreas, vamos falar de volumes agora. O volume do nosso cilindro é igual ao prisma, tá? E qual que é o volume do prisma? É πr, não, desculpa, é a área da base vezes a altura. Vocês concordam comigo? Para
para o prisma, para o cilindro, a área da base vezes a altura, certo? Só que aqui a gente tem uma diferença em relação ao prisma, porque o prisma mudava sempre a base, porque o prisma ele pode ter base quadrada, ele pode ter base pentagonal, pode ter base hexagonal. Agora o cilindro não, o cilindro sempre vai ser um círculo, tá? Então muitos livros escrevem o volume de um cilindro como πr² vezes h, certo? Porque a área da base é πr², tá? E aqui a gente tem a altura do nosso cilindro, certo? Lembrando que se a gente tiver um cilindro oblíquo, tá? Vamos supor aqui. E ele, ó, ficou errado. E aqui ele der para você que aqui vale, por exemplo, 10, tá? Isso aqui é geratriz, tá? Então ele vai te dar um valor de algum ângulo aqui e aí você vai aplicar trigonometria para achar a altura. Mas nós já vamos fazer exercício sobre isso. Beleza? Bom, faltam mais duas coisinhas para a gente ver sobre o cilindro. Depois é exercício, tá? A próxima coisa é a seção meridiana, tá? O que é a seção meridiana? A seção meridiana é a interseção do cilindro com qualquer plano que contém um eixo de revolução. Então é nada mais que um corte que a gente vai fazer bem no meio do cilindro, tá? E quando a gente faz esse corte, aparece essa área aqui pra gente, ó, que é a seção meridiana, certo? Essa seção, ela é um retângulo, tá? Em que um lado vale H, que é a geratriz do nosso cilindro, e o outro lado aqui vale 2R, ou seja, vale o diâmetro, certo? Porque bem aqui, ó, onde que a gente cortou, tá o eixo de revolução, certo? Então, ó, aqui desse lado tá aquele nosso retângulo que a gente viu, que aqui vale R, aqui vale G, e desse lado também, tá? Por isso que aqui é 2R e aqui continua sendo G. Perfeito? Então, se a gente quisesse, por exemplo, ele fala, calcule a área da seção meridiana. Seria o quê? Seria 2R vezes H. Certo? Basicamente isso. E por último, que nós temos para ver é o cilindro equilátero. Tá? Quando um cilindro é equilátero? É por isso que eu falei da seção meridiana. O cilindro ele é equilátero quando o diâmetro possui o mesmo comprimento da geratriz. Então tá aqui, ó. O cilindro equilátero é aquele que sua geratriz possui o mesmo comprimento que o diâmetro. Consequentemente, ó, aqui era um E. Eu errei às vezes na hora de digitar. A seção meridiana é um quadrado, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, olha. Aqui nós temos que esse lado do nosso quadrado vale 2R e aqui também 2R. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, porque se um exercício ele falar para você que um cilindro é equilátero, ele vai dar para você só o diâmetro, ou só o raio, ou só a geratriz, tá? E aí você tem que ter esse nexo de que se o cilindro é equilátero, o diâmetro é igual à geratriz. E a partir daí você consegue resolver o exercício. Então, por exemplo, se o exercício falar para você que um cilindro equilátero que possui raio igual a 5, tá? Você tem que saber que a altura desse nosso cilindro vai ser 10, certo? E que, por exemplo, se você precisar do nosso diâmetro, vai ser 10 também. Perfeito? E aí, se a gente quiser brincar também a partir do cilindro equilátero, nós vamos achar novas fórmulas para o cilindro equilátero. Mas lembrando que as fórmulas que nós já vimos também valem. Por exemplo, se a gente quisesse achar a área da base do cilindro equilátero, seria a mesma coisa. πr², certo? E, por exemplo, se a gente quisesse achar o volume, tá? O volume é πr² vezes H. Mas o que é H? H é 2R, certo? No caso, H é igual a G, que é igual a 2R. Então, a gente vai ter que o volume é igual a 2πr², certo? Então, dá para a gente brincar com o cilindro equilátero e achar novas fórmulas. Mas eu não acho tão interessante, porque vai ficar muita fórmula para vocês decorarem
E as fórmulas que a gente já viu servem tanto para um cilindro qualquer como para o cilindro equilátero. Então é só mais fórmulas para confundir mais vocês, beleza? Mas então é isso, gente. O cilindro é uma matéria bem curta, tá? É assim, são coisas mais simples, é muita aplicação de fórmula mesmo. E agora a gente vai fazer alguns exercícios, beleza? Obrigado.